Todos os anos a Pantone escolhe uma cor como sendo a do ano. 2013 foi a cor esmeralda. Eu adoro usar sombra verde esmeralda, principalmente quando vai se usar um tom de roupa nude ou tons pastéis. Também fica ótimo quando vai com os acessórios na mesma tonalidade da sombra. Vamos ver o look que eu preparei com a cor de 2013? A minha pele já está pronta, já coloquei o primer, a base, o corretivo e o pó. Também já apliquei o blush e o iluminador. Então vamos começar os olhos. O primeiro passo para esses olhos esfumaçados em tom de verde foi a escolha de um lápis cremoso verde. Eu escolhi este da Revo. A aplicação dele vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer um traço um pouco mais grosso do que o normal, bem em cima da raiz dos cílios superiores. E depois eu vou esfumar. Pode tensionar um pouquinho a raiz dos cílios e aí aplica o lápis. Eu escolhi um pincel como este para esfumar o lápis. Posiciona o pincel onde está o lápis e faz um movimento de vai e vem. Depois de o lápis esfumado, é hora de entrar com a sombra. Eu escolhi duas tonalidades de sombra. Um verde acinzentado como este da Lancôme, que eu vou aplicar no canto interno, e um verde musgo mais escuro, mais fechado, como este da Makeup Forever, que eu vou aplicar no canto externo. Com o mesmo pincel, eu vou começar a aplicação do tom mais claro. Carrega o pincel e deposita no canto interno, depositando, apalpando a sombra. Agora que eu já apliquei a sombra mais clara, eu vou entrar com a sombra tom de verde musgo com um pincel de cerdas fofinhas como este. Observa que eu subi com a sombra mais clara até chegar no ossinho. Não precisa subir acima do ossinho. Até o ossinho, um pouco acima do côncavo, é o limite. É o mesmo limite que eu vou usar para essa sombra mais escura. Mas agora a aplicação vem de fora para dentro. Do canto externo para o canto interno. Para fazer um acabamento mais natural entre o tom de verde e a pele, eu vou usar um tom de marrom como este da Art Deco para fazer essa transição no côncavo. Uso um pincel mais arredondado, como este primeiro que a gente já tinha usado. E aí, exatamente acima do côncavo, eu esfumo esse tom de marrom. Agora eu vou mostrar um truque de como limpar embaixo da sobrancelha para a maquiagem ficar mais definida e essa área mais clara. Uma haste flexível de maquiagem como essa, com um pouquinho do corretivo que eu usei, vem limpando embaixo da sobrancelha, tira todo o excesso de sombra e fazendo um degradê mais perfeito com o marrom. Na parte inferior dos olhos eu vou fazer um delineado com 3 tons de lápis. O lápis verde, o primeiro lápis que a gente usou, na raiz dos cílios. Logo em seguida eu entro com um lápis marrom. É um marrom com brilho, que lembra aquela sombra marrom que eu usei no côncavo. Esse eu vou botar na marca d'água. E para finalizar eu vou usar um tom de preto. É um preto bem intenso, só no canto externo. Eu uso no canto externo inferior e no canto externo superior dos olhos. Em seguida, pode entrar com o pincel que a gente aplicou a sombra verde e faz uma misturinha, fazendo a transição desses lápis para a sombra. Para finalizar os olhos, eu vou usar o curvador de cílios e em seguida várias camadas de máscara. Para o batom eu escolhi um tom de boca. É um leve rosado porque o meu lábio já tem essa tonalidade. Eu preferi não colocar cor para deixar o foco da cor realmente nos olhos, tom de esmeralda.
Como a minha pele já estava pronta, vou fazer só um leve retoque no blush antes de terminar a maquiagem, no blush e no iluminador. Aplico o blush, eu tinha escolhido essa tonalidade, o Format da MAC, nas maçãs. Como ele já é marrom, pode usar ele para o contorno. E o iluminador, eu estava usando um iluminador líquido. Reaplico no pincel e reaplica acima da maçã. E pode finalizar esse iluminador levemente embaixo das sobrancelhas. Esse foi o look com tons de sombra esmeralda. Eu recomendo para peles de tonalidades frias e quentes, porque o verde é uma mistura do azul e do amarelo, então tem o frio do azul e o quente do amarelo. É um tom bem intenso, fechado, que fica bem tanto para quem tem olhos claros como quem tem olhos castanhos como o meu. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo look.